Meu nome é Caroline e essa é a história de como eu consegui abrir os meus olhos para enxergar Deus. Você acha que para uma pessoa se afastar de Deus, algo terrível precisa acontecer? Ou talvez você pense que alguém precisa vir e arrastar essa pessoa para o mau caminho? Eu queria lhe dizer que se você pensa assim, você está enganado. Para a gente se distanciar de Deus, basta surgir uma dúvida. E aí essa dúvida começa a tomar conta. E o nosso relacionamento com Deus vai esfriando. Tudo passa a ser sobre o que nós estamos fazendo e não sobre o que Ele está fazendo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Minhas dúvidas começaram a crescer e eu me distanciei de Deus. Mas hoje eu vejo que a cada momento Deus sempre esteve me guiando de volta para Ele. Seja onde for,
Existe uma forma muito simples de começar a contar essa história. Eu nasci e fui criada na igreja. Mas com isso eu não quero dizer que meus pais me levavam para a igreja aos domingos. Não. Eles faziam muito mais. Eles sempre fizeram questão de me ensinar tudo. Eles estavam sempre cheios de Deus. Tanto que eu sentia que nem fazia parte daquela família, porque eu claramente destoava. Várias vezes perguntei como eles conseguiam ser tão agradecidos quando coisas ruins aconteciam. E eu sempre tive da minha mãe a mesma resposta: em tudo dai graças, minha filha. Deus sabe todas as coisas. Mas aquilo não fazia sentido para mim, porque eu nunca conseguiria ser agradecida quando algo ruim me acontecesse. Eles só podiam ser umas versões modernas desse povo que a gente encontra quando lê a Bíblia. E eu tinha tudo para seguir firme na fé, com esses 2 grandes exemplos em casa. Mas antes que eu pudesse perceber, eu já tinha fechado os olhos. E eu me acostumei com o escuro. Mais ou menos como acontece quando a gente apaga uma luz. E aí aos pouquinhos a gente enxerga um móvel aqui, um objeto ali, e já não acha que está tão escuro. Era um perigo. Eu estava longe de Deus, longe da luz, e achava que não estava tão ruim assim. Acreditar e confiar em Deus me parecia desnecessário a essa altura. Eu fugi. Fugi para mundos imaginários, de livros, filmes, até criava minhas próprias histórias. E usava isso para me distrair, para esquecer a minha dor. É claro que eu acreditava que Deus existia. Eu fui ensinada assim. E o amor dos meus pais era uma prova disso. Mas talvez ele já tivesse esquecido de mim, ou se cansado. Ou talvez ele já tivesse feito tudo o que tinha para fazer por mim. Eu sabia que não merecia o que eu tinha. Mas eu continuei indo à igreja, só que de forma automática. E eu cantava palavras vazias, sem significado nenhum para mim. Os meus pais costumavam ir no meu quarto de madrugada. E eles oravam de joelhos ao lado da minha cama. Eles intercediam pela minha vida. Eles tentavam me falar de Deus e me mostrar o seu amor. Mas eu perdi as contas de quantas vezes eu pensei em me retirar do mundo. desistir de você. E em meio à tristeza eu vou segurar a sua mão, pois eu nunca te abandonei. Filho meu, não desista de mim, porque eu não desisti de você.
você. Filho meu, não desista de mim, porque eu não desisti de você. Eu deixei minhas mágoas, minhas dúvidas e a minha imaturidade entrarem no caminho do meu relacionamento com Deus. Eu deixava que pequenas coisas dentro da igreja me servissem de desculpa para não ir. Saber dos erros das outras pessoas dentro da casa de Deus era a desculpa perfeita para não precisar ouvir o que elas falavam, mesmo sabendo que Deus podia falar através delas. Eu deixava que pequenas pedras se tornassem montanhas enormes que me impediam de seguir em direção a Cristo. Mas foi nessa distância que o texto de Provérbios 22:6 fez sentido para mim. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os meus pais sempre fizeram isso. Eles sempre me ensinaram. E eu compreendi o texto quando, mesmo no auge dos meus conflitos, eu era incapaz de tomar algumas atitudes que me levariam para ainda mais longe de Deus. Eu era incapaz de dormir sem fazer uma oração, mesmo que eu achasse que ela não faria efeito. Eu lembro de prometer a mim mesma não pedir nada a Deus em oração, além de que Ele protegesse a minha família, até o dia que eu conseguisse entender o seu amor, até o dia que eu conseguisse entender tudo. Te esqueci, mas sempre que eu precisei, você estava aqui. E quantas vezes eu tentei do meu jeito resolver, mas nunca consegui. Abri os
os meus olhos outra vez e mostra-me que as coisas não são bem assim. E nem por um momento eu lembrei que a cruz que era minha você carregou. E quando no deserto eu fraquejei, no teu colo eu sei, você me levou. Que sempre esteja no meu coração a verdade que me leva para o céu. Que a cruz que era minha, você carregou. E quando no deserto eu fraquejei, no teu colo eu sei, você me levou. Que sempre esteja no meu coração a verdade que me leva para o céu. Eu lembro de várias vezes que eu pedi a Deus que se algum mal estivesse prestes a acontecer a alguma das pessoas que eu amava, que fosse desviado para mim, porque eu merecia mais por ser uma filha tão ruim para Ele. Hoje eu entendo que eu me desviei, não porque eu não fui ensinada, mas porque relacionamento com Deus é pessoal. Os meus pais podiam me ensinar a confiar em Deus, a orar, a me relacionar com Ele, mas não podiam fazer nada disso por mim. A pergunta não parava de soar na minha mente: por que eu vim para aquela família? Mas a resposta veio mais tarde. Deus me colocou numa família de amor, porque Ele sabia que era esse amor que me levaria até o amor dele. Esse amor que nunca me abandonou nos momentos em que eu estive mais distante e fria. Um amor que eu não tenho palavras para descrever. Ele não vem de homens, ele vem de Deus. E esse é o motivo pelo qual nunca fui abandonada pela minha família. Porque o amor deles vem de Deus. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E quando eu era só tristeza, Deus continuou mostrando esse amor, mesmo já tendo feito isso naquela cruz.
chamaram para o acampamento da igreja. E a minha irmã ia estar lá trabalhando. Mas era um acampamento de adolescentes. E eu já tinha passado da idade. Sem contar que eu não conhecia ninguém e estava distante de Deus. Mas mesmo assim eu fui. Eu fui porque eu percebi o quanto meus pais estavam tristes com a minha resistência. Mas eu fui preparada para me isolar de todo mundo com meus fones de ouvido. E no começo foi tudo um grande pesadelo. Eu tinha que acordar cedo com a conselheira subindo na minha cama e me puxando pelo braço. Tinha que lidar com pessoas desconhecidas, com cultos. Mas no segundo dia já não era tão ruim assim. Até aquele culto. Foi quando eu não consegui fingir que Deus não estava falando comigo. Em cada palavra, em cada música, aos poucos as lágrimas iam caindo. E eu não conseguia mais me controlar, nem continuar ali. E é incrível como Deus prepara todas as coisas. E Deus preparou para mim aquela conselheira. Ela não era tão mais velha que eu, mas ela sabia exatamente o que dizer. E ela foi atrás de mim, me abraçou, me consolou, enxugou minhas lágrimas e me ouviu. Ouviu sobre minha ingratidão, sobre minhas dúvidas, sobre o meu grande arrependimento. Ouviu sobre tudo o que mais me angustiava.
Talvez vocês não entendam, porque eu me sentia tão arrependida. Se eu acabei de dizer que eu não conseguia fazer nada tão grave assim. Mas eu vou contar o que a minha conselheira ouviu naquele dia. Eu me sentia tão sozinha que eu tinha a necessidade de constantemente procurar novos amigos. E foi assim que eu conheci Bianca. Nos aproximamos bastante, apesar de morarmos a quilômetros de distância. A cada dia eu conhecia um pouco mais daquela menina que, tão nova, tinha que lidar com um padrasto violento e abusivo e com sérios problemas da sua mãe. Na maior parte do tempo ela era muito alegre e ninguém conseguia enxergar a tristeza que ela carregava. Com o tempo ela se envolveu com tudo que você imaginar de pior e se tornou a típica adolescente rebelde. Quando eu estava prestes a conhecê-la pessoalmente, eu vivi dias terríveis. Milhares de mensagens de amigos em comum chegavam me perguntando por notícias. A gente tentava falar com ela, mas a essa altura nós não conseguiríamos mais. E eu só conseguia pensar que eu precisava impedi-la de fazer alguma coisa. Mas como é que a gente impede alguém de fazer algo que essa pessoa já fez? Era minha culpa. Como eu pude permitir que isso acontecesse? Eu comecei a lembrar de mensagens, de conversas, e uma mensagem me veio à mente. Eu não lembro sobre o que era, mas ela dizia: eu vou para o inferno por rir disso. Mas como ela podia ir para o inferno? Como uma menina que nunca teve a chance de conhecer a Deus poderia ir para o inferno? As amigas dela começaram a me pedir consolo. E me perguntavam, já que eu acreditava em Deus, como Ele podia ter permitido que algo tão terrível acontecesse. Mas como eu poderia responder, se nem eu mesma entendia? Eu neguei a Deus por tanto tempo. E com isso eu neguei Ele a outras pessoas. Quando isso estava acontecendo, um amigo da minha família apareceu, mas ele não sabia de nada. E ele falou sobre Deus. Ele falou sobre morte. Ele falou sobre a importância de pregar o amor de Deus. E eu tinha motivo para me sentir tão arrependida. Eu tinha motivo para não querer que ninguém mais se fosse, sem que eu tivesse a oportunidade de falar de Deus. Eu queria ser transformada. E eu sabia que só Deus podia fazer isso por mim. Senhor, reconheço que errei, arrependida estou. Todo o mal que eu cometi tem me distanciado do teu grande amor, de tua proteção. Vem transformar meu coração. Cada dia receber de ti tua graça e o teu perdão. Vem transformar meu coração.
depois de ouvir tudo isso, quando eu me senti pronta, minha conselheira me levou para junto das outras meninas. E lá eu pude compartilhar com elas tudo isso. Eu pude compartilhar minhas histórias de ingratidão, de dúvida, toda aquela raiva que eu sentia. E elas ouviram tudo, sem me julgar. E elas não apenas ouviram, mas elas também compartilharam as suas próprias histórias de dúvidas, de ingratidão, de medo. Foi ali que eu entendi o real sentido da palavra comunhão. Eu entendi que eu tinha me afastado, mas que eu não queria nunca mais estar longe de Deus. Eu queria estar cada vez mais perto dele. Antes mesmo do sol nascer, eu desejo ouvir a sua voz. Quero encontrar, quero conhecê-lo mais e mais. Quero desfrutar da sua paz.
Aquela menina que se sentia tão distante de Deus começou a enxergar que o seu amor estava em cada detalhe ao redor. A partir daí eu entendi sobre relacionamento com Deus. E entendi que o seu amor não significa me dar tudo o que eu quero. Percebi que eu estava sendo injusta com Deus, que eu nem me relacionava com Ele e queria responsabilizá-lo por tudo o que me machucava. Eu percebi quantas vezes eu tentei enganar Deus e eu senti vergonha por isso. Eu frequentava a igreja, mas acumulava dúvidas e desconfianças. Mas hoje eu entendo que o amor dele não significa que vai estar tudo sempre bem, mas significa que eu tenho refúgio em qualquer situação. Que nada que venha poderá me afastar dele, mas vai me levar para ainda mais perto. Hoje eu sei que eu só vivo porque ele vive dentro de mim. Entender que o Espírito Santo habita em mim me fez compreender também o caminho de santidade. Buscar a presença de Deus e querer que Ele seja o centro da minha vida. Saber que Ele não espera que eu seja perfeita, como muitas vezes eu esperei de outras pessoas. Porque Ele sabe que a gente não conseguiria. Mas saber que a gente pode se tornar santo à medida que se relaciona com Ele e busca fazer a vontade dEle e não a nossa. Eu agradeço a Deus porque Ele colocou na minha vida pessoas que estavam mais dispostas a cuidar de mim do que a me julgar. Alguém podia ter chegado para mim e ter apontado tudo de errado que eu já tinha feito, falado ou até pensado sobre Deus. Quantas vezes nós não fazemos isso?
mas isso só me levaria para ainda mais fundo. Mas eu pude contar com pessoas que me deram a mão e me ajudaram a levantar. E hoje, elas seguem essa caminhada junto comigo, rumo à santidade que Deus espera ver no seu povo. Santo, Santo, tua presença me faz ser melhor. Santo, Santo, tua graça me envolve, Senhor. Santo, Santo, tua presença me faz ser melhor. Santo, 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 tua graça me envolve, Senhor. És perdoador, dirige minha vida, me chama de filho, me ama como sou, me cura das dores que invadem meu ser, transforma o meu coração. Santo, Santo, tua presença me faz ser melhor. Santo, 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 tua graça me envolve, Senhor. És perdoador, dirige minha vida, me chama de filho, me ama como sou, me cura das dores que invadem meu ser, transforma o meu coração. Santo, Santo, tua presença me faz ser melhor. Santo, 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 tua graça me envolve, Senhor. Tua graça me envolve, Senhor. e foi me aproximando de Deus e buscando a vontade dEle, que está na palavra dEle, que eu me deparei com essa certeza, que está lá em Apocalipse 21. Então, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado.
E ouvi do trono uma forte voz que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá pranto, nem tristeza, nem dor, nem lamento, porque a primeira ordem está encerrada.
Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado, glorificado. Quantos hoje aqui, diante dessa história, diante da história de Caroline, que não foi uma história inventada, é uma história real. Quantos aqui se viram representados em Caroline, em alguma fase dessa que ela passou? Perdidos, com dúvidas, vazio, sem esperança, tendo tudo e ao mesmo tempo tendo nada. A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas e mais apreciadas de toda a Bíblia. Aqui nós vamos encontrar na parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso 32. Nós vamos aqui encontrar uma situação de um pai, 2 filhos, e acredito também que uma mãe deve estar inserida aí. Essa parábola poderia ser chamada de também a parábola do pai amoroso, pois sua maior ênfase não está na pecaminosidade do filho, e sim sobre a benevolência do pai. Ao contrário das outras parábolas anteriores a essa, ao contrário do pastor, da mulher, nas parábolas anteriores, o pai não saiu à procura do filho, mas foi a lembrança da bondade do pai que levou o rapaz ao arrependimento e ao perdão. Assim, foi também com Caroline. Ela lembrou da bondade do pai, ela lembrou da benevolência, do amor, do carinho de Deus pela sua vida. E eu quero fazer um paralelo entre a parábola do filho pródigo e a história de Caroline. São 3 fases que acredito que quando você para perceber, você também passou por essas fases. Primeira fase é a fase da rebelião. Se você perceber logo no versículo 12 dessa parábola do capítulo 15, existe um aspecto interessante. O filho pede a sua herança conforme a lei. O pai poderia lhe dar, mas se você perceber, naquela época um filho pedir ao seu pai a herança, significa que o desejo desse filho é pela morte do seu pai. Porque ninguém recebe uma herança em vida. Isso é. O interessante é que o desejo desse filho era ter posses, é ter condição de fazer aquilo que ele queria. Thomas Ullens diz: as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. As piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que ele bem entende. A gente muitas vezes dá mais valor às coisas do que às pessoas. A gente dá mais importância ao prazer do que ao dever, e nos interessamos mais pelas paisagens distantes do que pelas bênçãos em nosso próprio lar. Estamos buscando ou procurando problemas. Foi isso que aconteceu, não só com o filho pródigo, mas também com Caroline. Olhou para fora, se admirou com aquilo, com o quadro que o mundo pinta para cada um de nós, com vantagens, com desejos, com prazeres. Ela não olhou para dentro da sua casa, ou o filho não olhou para dentro do seu lar. É no nosso lar que a gente encontra a segurança. Se você for a Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, nós temos aí uma recomendação de Paulo à família, à estrutura familiar. Primeiro, Paulo começa dizendo: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E aí ele vem a orientação para os pais:
Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É esse o ambiente que Deus quer para nós. É esse o ambiente que Deus pensou para a família. Um ambiente seguro, um ambiente onde o filho respeita os pais, onde o filho honra os seus pais, porque ele sabe que aquilo agrada ao coração de Deus. E os pais procuram educar os seus filhos, procuram tratar os seus filhos com amor, com discernimento. E isso também agrada o coração do Senhor. Porque os seus pais buscam em sua palavra, na palavra de Deus, as instruções necessárias para a orientação dos seus filhos. O segundo aspecto, a segunda fase que a gente encontra, não só na história do filho pródigo, mas também na história de Caroline, é o arrependimento. Arrependimento significa mudar de ideia. E foi exatamente isso que o rapaz fez quando cuidava dos porcos. Ele caiu em si, o que indica que até então ele estava fora de si. O pecado, gente, traz consigo uma insanidade que parece paralisar a imagem de Deus dentro do indivíduo e liberar o instinto animal. A gente estava conversando na escola bíblica dominical sobre exatamente isso. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente retira Deus da nossa vida, vem a carne, vem o instinto que não é de Deus. Porque nós não temos o controle, nós perdemos o controle daquilo que é a imagem de Deus em nossa vida. Reconhecendo que o pai era um homem generoso e que servir na casa dele era melhor do que ser livre naquela terra distante. Chega agora a refletir sobre isso, a se arrepender e pensar, realmente é mais vantagem, é melhor do que estar aqui, é melhor estar na casa do meu pai, onde até os seus servos têm tudo do bom e do melhor. A verdadeira liberdade é estar preso à vontade de Deus, ou à vontade do Pai. Se o rapaz tivesse pensado antes em si mesmo, na fome, na saudade, na solidão, eu acredito que ele entraria em desespero. Mas suas circunstâncias difíceis o ajudaram a ver o pai sobre uma outra ótica. E isso sim lhe deu uma esperança. Se o pai era tão bom com os servos, talvez ele mostrasse o dispor a perdoar um filho. Se ele sustentar até aqueles que não conhecem de perto, o filho pensou, quanto ele fará por um filho arrependido. E é isso que Deus espera de nós. Um verdadeiro arrependimento implica não apenas na mente e nas emoções, mas também na escolha, no decidir. Nossas decisões não podem ser nobres, mas ao menos que coloquemos elas em prática, jamais terão qualquer benefício. Se o arrependimento é verdadeiramente obra de Deus, o pecador obedecerá a Deus, crerá em Jesus Cristo e será salvo. Por último, a última fase, a alegria, o regozijo. O pai não apenas correu para receber o seu filho, mas ele também honrou a sua volta, preparando um grande banquete e convidando o povo e a sua vila para participar. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. A volta desse filho, segundo a lei, era que ele teria que ser apedrejado. Ele teria que ser morto na frente de todos pela desonra que ele causou com o seu pai. Mas o pai é tão bondoso, é tão misericordioso, que ele faz uma festa, ele chama todos para junto e diz, venham, meu filho que estava morto, agora vive. A alegria de um pai é ter o seu filho de volta. Talvez esse não seja o comportamento aprovado por muitos. Talvez alguns vão dizer assim, o que ele merecia era de um castigo. Talvez teria que trabalhar para repor tudo aquilo que ele gastou irresponsavelmente. Muitas vezes os pais veem um erro dos seus filhos e não procuram observar a causa disso.
simplesmente julgam, mas não tratam com amor. Aqui não estava em jogo o bem material, e sim o bem eterno. A vida eterna ao lado do Pai. A alegria de saber que um dia estaremos morando com Cristo eternamente é o que mais importa. O Senhor Deus é o dono da prata e do ouro. Ele tem todas as coisas em sua mão. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele nos dá todas as coisas porque nós participamos do seu reino. Se nós participamos do seu reino e Ele é o rei, não preciso estar atrás de bens, de riquezas, de sonhos, porque eu encontro tudo aqui, na presença do rei, na presença de Cristo. A sua atitude de se humilhar, de se tornar servo, não foi para fazer por merecer, pois não há bondade e boas obras alguma que nos faça pagar pelos nossos pecados. É pela sua graça e pela sua misericórdia. No Salmo 103, do verso 8 a 14, eu gostaria de ler com os irmãos, se você tiver com a sua Bíblia e quiser me acompanhar, no Salmo 103, do verso 8 ao verso 14. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. Por fim, eu quero fazer um paralelo sobre o filho pródigo e Jesus Cristo em João 14:6. O filho pródigo, no verso 24, estava perdido. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. No versículo 17, o filho era ignorante. Jesus Cristo diz: eu sou a verdade. No versículo 24, novamente, o filho estava morto. E Jesus Cristo, em João 14:6, diz: eu sou a vida. Tenha a alegria de voltar para casa. O Pai espera de nós. Ele espera por nós, de braços abertos. E o convite que eu faço para você hoje que está aqui, que ouviu esse musical, que ouviu essas músicas, que ouviu o testemunho dessa jovem, o convite que eu quero fazer para você é que você volte hoje. Jesus Cristo está de braços abertos, esperando você, para retirar as suas dúvidas, para cuidar, sarar o que está as suas feridas no coração, para receber você arrependido, desejoso de mudar, e também lhe dar a alegria que você precisa. Renovar essa alegria, não essa alegria que o mundo nos dá, mas a verdadeira alegria, que é viver ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique em seu coração e brote e surja cada vez mais o desejo de estar com Cristo e viver na presença de Deus. Vamos ouvir mais um.
cantar com a gente?